Olá, você está acompanhando o programa Live com Cristo, Palavra Fiel, o programa que foi criado para anunciar o verdadeiro Evangelho. Esse é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Belém, Rio Grande, RS. E essa é a sua rádio cristã, que apresenta sempre um conteúdo relevante para o seu discernimento e crescimento espiritual. O apresentador do programa é o pastor Caio Bittencourt. Lembrando que você poderá enviar suas perguntas pelos comentários no vídeo da live, que ficará gravada. As respostas serão enviadas assim que possível, tendo em vista a quantidade de comentários. Vamos à live. Olá a todos os nossos ouvintes que nos ouvem através desta programação. Eu sou o pastor Caio, aqui da Igreja Assembleia de Deus Belém. Você está entrando junto conosco nesta live. Nosso programa também está disponível agora através do Spotify, onde você pode encontrar nossas mensagens digitando Live com Cristo. E encontrará também a nossa playlist. Aproveite. Vamos oferecer um louvor inicial àqueles que nos acompanham e em seguida estaremos trazendo uma reflexão e meditação dentro da palavra de Deus. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the
The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God, who called me here below, will be forever mine. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Aos nossos queridos ouvintes, simpatizantes da fé, que mais uma vez entram conosco nesta programação, o nosso programa Live com Cristo. Hoje nós estaremos meditando na palavra de Deus, onde o título da mensagem tem o seguinte tema: os tesouros de Deus. Então nós estaremos fazendo menção a este tema e nós estaremos desenvolvendo aquele conteúdo especial que a palavra do Senhor vai nos revelar através da pessoa bendita do Espírito Santo, para que possamos nos fortalecer e crescer um pouquinho mais na graça e no conhecimento do Senhor. Amados ouvintes, nós vamos fazer uma referência inicial aqui ao texto de João, capítulo de número 8, a partir do versículo 54, para nossa meditação inicial e nossa referência bíblica, e estaremos então desenvolvendo o que o Senhor quiser nos dar nesta noite. Está escrito assim: respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então nós temos um relato, amados ouvintes, simpatizantes da fé, irmãos em Cristo, da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que está entrando num diálogo, podemos dizer assim, através da comunicação que estava ocorrendo entre ele e os judeus de sua época, aonde Jesus estava falando acerca do Pai, e Jesus então menciona a sua
condição terrena, né? Ele diz que ele não se glorifica, ou seja, ele é alguém que recebe testemunho de alguém maior, falando de Deus como Pai, no sentido da sua condição humana. Mas também nós temos no mesmo texto o relato de Jesus se apresentando não só como Filho de Deus, mas nós temos um relato no versículo 58, onde Jesus ele se revela como o próprio Deus, né? Porque ele diz que antes que Abraão existisse, ele usa uma palavra que está em maiúsculo, você pode conferir aí no texto. Ele diz, eu sou. Essa expressão que Jesus usa é a expressão do Deus Todo-Poderoso. Então Jesus está se identificando com as suas duas naturezas. A natureza humana, a partir do versículo 54, né? E a natureza divina, no versículo de número 58, onde Jesus menciona a expressão que é usada por Deus lá no Velho Testamento, né? Quando Deus responde a Moisés, ele diz, diga que o eu sou te enviou. Então ele está falando da sua identidade eterna. Muito bem. O Senhor nos trazia, meus irmãos, para este texto, amados ouvintes, para nós meditarmos nas grandezas, para nós entendermos sobre a revelação do que nos está reservado na eternidade. O Senhor nos trazia para esta condição porque o tema da mensagem, os tesouros de Deus, fala daquilo que Deus guarda ou está guardando para aqueles que o amam, para aqueles que foram salvos, para aqueles que estão a caminho do céu. E estes tesouros estão escondidos com Deus. E o Senhor, então, traz para nós, neste início, esta meditação. O que é que Deus tem guardado para nós? O que que Deus tem reservado, né? Medite aí comigo, para aqueles que têm amado ao Senhor e a sua palavra, e assim estarão sendo aptos, né, pela justificativa do sangue da cruz, a serem herdeiros de tais promessas maravilhosas, de tais heranças, de tais recompensas. Então, nós começamos a entender que o Espírito Santo está nos trazendo para isto, fazendo uma pergunta para nós, e eu sei por certo que nós não somos capazes de responder aquilo que estamos colocando como pergunta, mas mesmo que não sejamos capazes de responder esta pergunta inicial, é uma pergunta importante de ser feita, porque ela nos faz pensar naquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Aí nós podemos abrir as nossas Bíblias, acompanhe conosco aí na sua Bíblia, se você tiver a tradução ARA, aconselho aos amados irmãos que usem essa tradução, né? Ferreira de Almeida, revista e atualizada, que é a versão que eu coloco aqui por direção do Espírito Santo, que foi me revelado que é uma tradução mais fiel. E então você pode acompanhar, se você estiver no YouTube, você pode ler aí, nós estamos colocando o versículo, né? Nós tiramos um print do versículo, e você pode, se você estiver no Spotify, você pode ouvir, e depois, se você quiser, você pode conferir lá nas Escrituras ou no próprio YouTube, onde a gente já tem colocado a impressão das Escrituras. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, está falando que Deus não permitiu a nenhum mortal, a nenhum ser humano, ter a revelação, jamais penetrou em nenhum coração humano. É o que diz o texto aqui. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então,
aquilo que nós fizemos menção inicialmente, o texto de 1 Coríntios, ele está confirmando que ninguém sabe, né? Ninguém conhece, ninguém entende, sendo ainda ser humano nesta terra, o que está preparado para aqueles que amam a Deus. E aí eu meditava neste texto e pensava acerca desta revelação tão maravilhosa, né? Que o Senhor tem preparado coisas que são insondáveis, ou seja, nós não temos como saber, nossa mente não comporta, não consegue entender, não consegue imaginar. Então fica claro que a recompensa, os tesouros que Deus tem preparado, são coisas extraordinárias, mas que estão muito fora da nossa compreensão. É como você querer explicar matemática avançada para uma criança recém-nascida. Ela não tem capacidade, ela não tem alcance mental, ela não tem intelecto, né, para conseguir compreender nem as palavras, que dirá um cálculo complexo. Então, é uma figura que eu estou usando para nós entendermos que nós, nessa condição que estamos hoje, falando da nossa existência terrestre, nós não temos como saber. Não só porque nós não sabemos, mas porque nós não temos nem como absorver. Porque pessoas que tiveram experiências com o sobrenatural, elas viram para nós, às vezes, né? As pessoas que eu já ouvi, vários testemunhos, elas dizem, elas não viram tudo que Deus tem, mas alguma coisinha que Deus deixou ela ver, alguma experiência diferenciada que ela teve, quando você pergunta para elas o que elas viram, elas dizem, olha, eu não tenho palavras para explicar. Eu não consigo colocar isso em palavras, ou seja, as palavras não conseguem expressar, as palavras humanas não conseguem descrever. E isso que elas não viram a totalidade, porque, como nós lemos, 1 Coríntios 2,9 diz que jamais penetrou em coração humano, quer dizer, não tem ser humano que sabe tudo que Deus tem preparado, não tem. Mas aqueles que viram um pouquinho mais do que nós, falando do normal das pessoas, já voltam com a experiência e com essa fala comum, que não tem palavras para descrever, né? Então a gente começa a entender que é uma coisa que está muito além do nosso alcance. Pois bem, meditando nesta primeira verdade, o Senhor me trazia para falar que o que há lá com o Senhor preparado para aqueles que o amam é insondável. Mas Deus me trazia a revelação de que o que mais vai nos chamar a atenção, ou o que mais vai nos deixar maravilhados com tudo aquilo que Deus preparou, né? Porque Deus é um Deus criativo, a gente vê pela natureza, pelo que ele já deixa a gente contemplar nesta existência, né? Imagina lá, né? A gente não consegue imaginar, mas faça um esforço aí, pelo menos para sonhar, né? Pelo menos para tentar, né, se alegrar em Deus. Imagina o que ele preparou lá. Sei que não sabemos o que é, mas sonhar não custa nada, né? E o Senhor trazia para mim que a primeira coisa que nos é revelada nessa live é que o que Deus preparou para nós lá é extraordinário, mas Deus me falava que, além disso, tudo que é extraordinário, que é muito fora do nosso alcance, tem algo mais extraordinário do que tudo isso. E aí você pode pensar, mas o que é mais extraordinário? Se o próprio extraordinário nós já não temos como conhecer, né? E Deus disse ao meu coração, o mais extraordinário é que eles vão me ver. Eu vou repetir. O mais extraordinário do céu não é o que há no céu. O que há no céu, irmão, é coisa extraordinaríssima. É coisa assim que eu não sei o que é, você não sabe o que é, mas é como eu disse, é como uma criança querendo entender matemática avançada. É uma distância, nós não temos como entender. Mas Deus falava para mim
que mais lindo do que tudo isso, tem algo mais lindo, pastor? Deus falava para mim que tem. E Deus falava que mais lindo do que tudo isso não é o que há no céu. Mais lindo do que tudo que há no céu é aquele que está no céu, o Senhor Deus. Então, se nós estamos nesta terra, trabalhando, buscando, se colocando à disposição do reino dos céus, o Senhor nos traz a revelação de que o maior tesouro nos céus não é os céus em si, mas é aquele que habita nos céus. Nós estaremos diante de Deus, nós estaremos, aqueles que forem para lá, né, os fiéis, estarão diante do Todo-Poderoso, daquele que criou absolutamente tudo que é bom. A fonte de todo poder, a fonte de toda glória, a fonte de toda a majestade, aquele que diz aqui em João, eu sou. Nós estaremos olhando a Labassuriande Comanai, nos seus lindos olhos. Nós estaremos contemplando a sua majestade, até porque, além da beleza extraordinária do Senhor, nós estaremos diante daquele que nos perdoou, Jesus. E a gratidão será extrema. Eu creio numa gratidão que nós vamos ter de ver, de poder olhar, de poder sentir, aleluia, tudo que tem preparado para nós lá. Coisa maravilhosa. Então, queridos ouvintes, nós retornamos aqui para o texto de João, do capítulo 8, e nós vamos começar a entender algumas realidades, algumas riquezas que nós precisamos já buscar nesta terra, porque antes de chegar lá, Deus tem riquezas para dar para nós aqui. E uma dessas riquezas está registrada aqui no capítulo inicial que eu li, né? No capítulo 8, Jesus diz no versículo 55, ele diz assim: entretanto vós não o tendes conhecido. O que nós acabamos de falar, nós não conhecemos a Deus. Nós vamos ver tudo que há no céu, e mais do que tudo que há no céu, nós vamos ver Deus, nós vamos conhecer Deus como Ele é. Aí Jesus diz: entretanto vós não o tendes conhecido, nossa realidade do hoje, da terra. Eu, porém, o conheço. Então Jesus está mostrando que ele já participa dessa realidade, porque ele veio do céu. Se eu disser que não o conheço, ele prossegue no verso, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. O interessante, meus queridos ouvintes, é que no versículo 55, Jesus está falando que conhece o Pai. Ele está falando como filho. Nós referenciamos aqui o texto dizendo que Jesus primeiro fala como filho e depois ele fala como Deus. No versículo 55 ele está falando como filho, no versículo 54 ele está falando como filho, ele está falando do seu pai. No versículo 58 ele fala eu sou, como já foi dito. Ele não está falando só como filho agora, ele está falando como sendo igual ao seu pai. Ele está falando da sua identidade divina, da sua majestade eterna. Assim como seu Pai é Deus, ele também é Deus. Assim como também o Espírito Santo também é Deus. A manifestação do mesmo Deus, né? Essas três pessoas. Então no versículo 58 ele diz, eu sou. Ele fala, eu sou Deus. E no versículo 55 ele diz, eu conheço a Deus. O que o Espírito Santo me trazia nesta pequena reflexão é que Jesus está querendo dizer nesta mensagem que ele se conhece. Porque no 55 ele fala como filho,
E ele diz que conhece a Deus. E no versículo 58, ele diz que é Deus. Então ele está dizendo, eu conheço a Deus e eu sou Deus. Ou seja, eu me conheço. Porque se eu conheço Deus e eu também sou Deus, significa que eu me conheço. Eu conheço meu Pai e eu sei quem é meu Pai, eu sei tudo que está relacionado ao meu Pai e eu sei que tudo que está no meu Pai também está em mim. É como se olhar no espelho, né? Para o nosso ouvinte poder entender, é como se Jesus estivesse olhando no espelho. Pastor, mas não tem mais segredos? Aí tem. O Senhor, inclusive, já me revelou mais segredos, mas eu não posso entrar nesse mérito dentro desta live. Eu vou ter que me limitar àquilo que o Espírito Santo quer falar, né? Mas para você, querido ouvinte, que quer entender, é como Jesus dizendo, eu me olho no espelho e eu vejo alguém que é igual ao meu Pai. Então, eu me conheço, porque eu conheço a Deus e eu também sou Deus, né? Jesus dá essa revelação para nós. O que eu quero trazer para você, meu querido ouvinte, meu querido irmão, simpatizante da fé, é que é um dos tesouros que o Senhor quer que a gente lute para alcançar, é que você, antes de conhecer os segredos de Deus, antes de você conhecer as maravilhas de Deus, você precisa buscar esta primeira riqueza nesta terra, que é se conhecer. Como assim, pastor? Não entendi. Vou lhe explicar. Para você fazer uso da sua própria vida, como assim, pastor? Você é uma ferramenta. Para você saber manusear bem uma ferramenta, você tem que conhecer ela. Você tem que saber o que ela faz. Você tem que saber o potencial que ela tem. Você tem que saber onde ela pode ser usada. Então, para você, meu querido ouvinte, que quer usufruir daquilo que Deus tem para te dar, daquilo que Deus tem para lhe alcançar, né? Você, como ferramenta, você precisa se conhecer, né? No mundo, nós ouvimos falar de autoajuda, mas eu entendia da parte de Deus, eu entendia que Deus, Ele quer nos dar o teu conhecimento, porque a autoajuda é o homem tentando ser um instrumento para revelar a identidade de outro homem, né? Quando eu leio um livro de autoajuda, o que é? Um autor humano tentando me trazer algum conhecimento para que eu me conheça. Então isso é o homem tentando ajudar o homem. Mas Deus me trazia para esta mensagem a revelação de que para que você conheça quem você é, não quem você pensa que é. Entenda a diferença. Porque o Espírito Santo falava comigo, você lembra, filho, quando você tinha lá 19 anos, 17 anos, né? Falava no meu coração. E eu, sim, Senhor, eu lembro. Você lembra que eu falava que eu ia te usar assim, assado, de outro jeito, de tal forma? E na época, irmão, não fazia muito sentido assim. Eu não entendia muito bem o que aquilo queria dizer. Mas hoje, passados anos, né? Passados-se aí mais de 30 anos, desde que Deus falou lá nos 17 anos, né? Hoje eu vejo que realmente eu não me conhecia. Eu não sabia o meu potencial. Eu não sabia quem eu era, o que eu podia se tornar. A mesma coisa, meu querido ouvinte, é com você. Você pensa que é uma coisa, que dá para ser uma coisa, ou que dá para alcançar determinadas coisas. Mas Deus me traz nessa live para dizer, a primeira revelação que você tem que ter é que você não conhece verdadeiramente todos os seus atributos e todos os seus atributos potenciais. Você pode conhecer alguma coisa de você. Por isso que você não se encaixa ou não se enxerga na obra de Deus, porque você acha que não faz parte, não é pertencente à tua chamada, não é pertencente à tua existência.
Mas é porque você está olhando para você com o espelho borrado. Você não consegue se enxergar como Deus te vê. Deus te vê num espelho nítido e Deus vê que você se encaixa sim, que você é mais do que você pensa ser em Deus. Porque só podemos ser alguma coisa com Deus, né? Porque foi tudo que Deus, tudo que temos, melhor dizendo, foi tudo concessão do Senhor. Não somos o que queremos. Não nascemos na família que escolhemos, não nascemos no país que queremos, não nascemos na época que queremos. Tudo foi Deus concedendo. Tudo foi algo que, de alguma forma, chegou até nós. Somos o que somos não por nós mesmos, mas porque Deus nos fez ser, porque Deus nos deu o ser, né? Então Deus te vê como você é, você se vê como você acha que tem a visão de si mesmo, mas Deus está dizendo, se eu te mostrar quem você é, você vai entender por que eu quero te usar aqui, por que eu quero te colocar ali, por que eu quero te fazer algo assim, 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 para te levar até lá. É como um jogador que ainda não descobriu o talento. Sabe aquele jogador ali, tá com, né, hoje em dia estão garimpando jogador aí muito cedo, né? Menino com 13 anos, 12 anos aí já estão de olho nele para poder ver se tem potencial. Só que o jogador mesmo, ele não consegue ver tudo que ele pode fazer com 12 anos. Ele vai descobrir ao longo do caminho, né? Ele vai perceber que ele tem um talento, que ele tem uma aptidão, ou enfim, que ele tem uma possibilidade, fazendo uma comparação para o nosso ouvinte entender. Então, a mesma coisa você. Você pode ter 50 anos de idade, 60 anos de idade, mas você não percebeu ainda quem você é. Você espiritualmente está se enxergando como aquele garoto de 12 anos que está sonhando lá, quem sabe jogar num clube tal. Tô fazendo uma parábola, né, meu querido ouvinte, para você entender, para o nosso ouvinte poder compreender, porque a parábola é uma ferramenta poderosa para que algumas pessoas que possam estar me ouvindo possam entender que eu preciso atingir o nosso ouvinte. Importante não é como eu falo, importante é que a linguagem que eu uso chegue e fale ao teu coração. Muito bem. Então Deus está dizendo, eu sou o único que pode mostrar para você quem você é. Porque Jesus diz, eu sou. Claro que ele está falando da sua identidade divina, mas esse eu sou, ele está dizendo, eu sei quem eu sou. Né? Comparando com o versículo 54, 55 nós já entendemos. Ele pode falar quem ele é, porque ele sabe descrever quem ele é. Você não sabe se descrever, você sabe algumas coisas de você. Então a primeira revelação, o primeiro tesouro que você só vai conseguir com Deus, porque foi Ele que te criou. Ninguém conhece melhor o quadro de pintura, senão o próprio pintor. Quem está enxergando a pintura pode imaginar, mas quem pintou sabe por que pintou. Então, ninguém conhece melhor o vaso do que o oleiro. E o oleiro é Deus, e nós somos o vaso. Então nós temos que nos aproximar de Deus para primeiro nos conhecer. E quando nós nos aproximamos de Deus, queridos ouvintes, simpatizantes da fé, estou falando especificamente com vocês, a primeira coisa que Deus nos dá conhecimento é que nós temos pecados. Verdade, pastor? Verdade. Você acha, ou um ouvinte ou outro que possa estar me ouvindo, acha que, não, eu faço tudo certo. Não faz, não. Sabe por que você acha que você faz tudo certo? Porque você está medindo a sua justiça pela régua humana. Você está medindo a sua competência pela competência do vizinho. Quando nós medimos essa justiça humana pela régua celestial, a Bíblia diz que nossas justiças, o que nós temos de melhor, elas são chamadas de trapos de imundícia. Ou seja, o que temos de melhor para Deus não presta. Pô, pastor, mas se o que temos de melhor não presta, imagina o que temos de pior. Pois é. Bem-vindo ao Evangelho. O Espírito Santo está mostrando para nós que nós não somos quem pensamos ser. Não somos quem imaginamos que somos. Por isso que é necessário arrependimento.
Porque o arrependimento não é porque Deus quer te humilhar, o arrependimento é para você reconhecer que você não é quem você pensava que era. É como usar uma parábola aqui, é como o jogador que pensa, né, que é o Neymar, né, que é o, sei lá, o Vinícius Júnior, sei lá, bota alguém aí para referenciar, só que ele não sabe nem chutar uma bola. Ele pensa que ele é o fulano de tal, mas ele não é. Todo mundo fala para ele que ele não é, mas ele acha que é, né? Tô falando com o nosso ouvinte, tô falando na linguagem do popular, para você me entender, tá? Jesus usava parábolas, para quem aí, o pastor tá levando pro futebol. Não, tô levando para um exemplo que você é capaz de entender. Porque Jesus comparava a parábola, né? Ele falava, o reino dos céus é semelhante a uma semente. É claro que Jesus não estava dizendo que o reino dos céus é uma semente no sentido da semente lá do lavrador na terra. Ele está usando uma comparação. E a comparação ele está usando na linguagem do lavrador, porque na época de Jesus as pessoas plantavam, né? Tinham que plantar para comer. Então Jesus usava na linguagem deles. Eu estou usando uma linguagem atual, né, do jogador. Uma linguagem que eu sei que a nossa audiência aí vai poder entender, né? Vai poder comparar e pela comparação, pela figura, vai conseguir entender. Então, o Espírito Santo está mostrando que nós não somos quem pensamos ser. Nós não somos quem achamos que somos. E como é que eu vou descobrir quem eu sou, pastor? Só diante de Deus. Sem Deus, você nunca vai saber quem você é. Sem Deus, você nunca vai saber para que você serve. Sem Deus, você nunca vai saber aonde você pode chegar, aonde que Deus poderia te levar. Verdade, pastor, mas eu sou bem-sucedido. Pois é, você é bem-sucedido naquela área. Mas você não foi feito para ser só aquilo. Você não foi feito para alcançar só aquele objetivo. Por isso que o tema da mensagem é os tesouros, no plural. Os tesouros de Deus. Tem riquezas que são maiores do que essa que você possivelmente já tem alcançado, que você não sabe que você pode alcançar. Por que você não sabe? Porque você não se conhece. E por que você não se conhece? Porque você não conhece aquele que revela, que é o Senhor. Então, a gente começa a entender que Deus vai mostrar para nós, inicialmente, que nós precisamos nos conhecer. E Deus vai mostrar para nós também que tem coisas em nós, por causa do pecado, por causa da raiz do pecado que veio lá do pecado original, que são coisas que permanecem em nós que não são boas. Verdade, pastor, mas o fulano ele é tão bom. Não, ele não é bom, ele tem bondade. Ele tem atitudes boas, mas ele não é 100% bom. Por quê? Porque quando nós nos arrependemos, Jesus corta o fruto podre. Jesus corta o pecado, mas ele corta o pecado lá no galho. Mas a raiz, que é da onde ele nasce, ela continua em nós. Você sabia que todos nós temos raízes ruins? Verdade, pastor, verdade. Todos nós temos uma raiz que não presta. E essa raiz não é nem culpa nossa, sabia? Essa raiz ela foi colocada em nós por alguém que veio antes de nós. No caso, Adão e a sua mulher. Então, nós precisamos nos conhecer não só para saber o que tem de bom. Nós precisamos nos conhecer para saber o que tem de ruim. Porque o que tem de bom, você não conhece. Mas o que tem de ruim, você também não conhece. Ah, pastor, e por que eu tenho que conhecer o que tem de ruim em mim? Porque se você não souber que você tem aquela fraqueza, você vai achar que é forte o suficiente, você vai lutar, e quando você lutar, você vai cair. Por que você vai cair? Porque você achou que era mais do que na verdade você era. É como um gato pensando que é um tigre. Ele se parece com o tigre, ele tem a característica de ser felino, estou usando uma parábola. Ele caça, né? Ele tem, se você olhar assim, ele é um tigre em miniatura. Só que ele não é um tigre. Ele não pode enfrentar um animal maior do que ele. Então, para nós sermos vencedores em Cristo,
Nós temos que dar ênfase em conhecer que somos pecadores. Vamos descobrir com Cristo que somos pecadores, ouvindo a palavra. Inicialmente somos pecadores, aí viemos para Deus, Deus nos santifica, nos tornamos santos, mas continuamos a pecar. Então aqui está um conceito para você entender. Não é porque eu sou santo que eu não peco. Santo não é perfeito. É diferente a revelação das palavras. Uma coisa é ser santo, outra coisa é ser perfeito. Jesus é santo 100% e Jesus é perfeito. Nós podemos ser santos, porque Paulo escreve, quando ele está escrevendo as cartas, ele diz aos santos da Galácia, aos santos de Filipenses. Ele escreve nas cartas dele e ele direciona ao público das igrejas, chamando eles de santos. O que é santo, pastor? Separados, pessoas consagradas. Mas ele não diz que eles são perfeitos. Então, ser santo é diferente de ser perfeito. Verdade, pastor? É. Eu posso ser muito santo, mas eu continuo sendo imperfeito. Por quê? Porque eu tenho raízes fracas em mim. Pastor, todos nós temos essas raízes? Temos. Por quê, pastor? Porque alguém plantou ela em nós. O nosso pai Adão desgraçou a humanidade com a sua esposa Eva. E depois, toda a descendência veio carregando essa semente ruim, essa raiz que brotou em nós. Tem uns que caem mais para o lado, por exemplo, da prostituição. Tem pessoas que caem mais para o lado da desonestidade. Tem pessoas que são falsas. Tem pessoas que são mentirosas. Todos nós temos essas raízes. Tem pessoas que a gente pensa assim que ele é uma, sabe? Que ele é a última Coca-Cola do deserto. Mas ele também não é a última Coca-Cola do deserto. Porque nele também há essas raízes. É que você não consegue ver elas dentro dele ou dela. E é isso que Paulo vai nos dizer aqui. Olha o que ele diz aqui em Romanos capítulo 7, ele vai mostrar, ele está dizendo, ó, eu me conheço, Deus já me mostrou para mim quem eu sou, então eu vou descrever quem eu sou para vocês, para que vocês também descubram quem vocês são. Olha o que diz aqui em Romanos 7, versículo 22 em diante. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então, como a natureza de Deus nele, ele tem prazer nas coisas de Deus. Aí ele diz, no 23, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Paulo está dizendo, olha pessoal, querido ouvinte, simpatizante da fé, e até irmão em Cristo, mesmo as pessoas que servem a Deus há 20, 30, 40 anos, elas têm dentro delas prazer na lei de Deus, mas elas têm dentro delas a prisão da lei do pecado. E essa lei, Paulo diz aqui, que está nos meus membros. Ou seja, a raiz do pecado, ela age através das nossas mãos, através das nossas opiniões, através das nossas decisões, ela age através das nossas concupiscências, que é desejo por pecar. Verdade, pastor? Verdade. Eu pensava que a pessoa que é de Deus, ela só tem Deus nela. Não. A pessoa que é de Deus, irmão, ela tem Deus como o lado mais forte dela. Quanto mais ela está em Deus, mais forte ela é, mais vencedora contra o mal. Mas o mal continua em nós. Ele diz que os membros dele, Paulo está falando aqui, que os membros dele estão carregados dessas coisas ruins. Então ele está dizendo, se eu não tomar cuidado, eu peco também. Mas era o Paulo, pastor, o homem usadíssimo nas mãos de Deus. Mas a Bíblia diz que Elias, que é outro sinônimo do Velho Testamento, um homem tremendamente usado por Deus, a Bíblia diz que ele era sujeito às mesmas paixões que nós somos sujeitos. Então a natureza de Deus nele era muito forte, Deus usava muito, mas Deus está mostrando para nós que existe uma outra natureza em nós que precisa ser tratada.
que precisa ser trabalhada, que precisa ser cuidada para não se manifestar de forma indesejada. Então, Deus ele começa a tratar conosco, irmãos, de uma forma a nos conhecer de fato. Porque nós pensamos que somos o que não somos. E nós precisamos descobrir que somos, em Deus, potenciais herdeiros do que Deus tem para nós, mas somos, ao mesmo tempo, herdeiros do pecado, porque Adão e Eva, ou Eva, que foi a que pecou primeiro, trouxe para nós esta herança também. E aí nós entramos no capítulo 7, ainda no capítulo 7, no versículo 24, eu fiz uma grande descoberta com Deus quando meditava nesta mensagem, porque Paulo declara, ele não faz volta aqui, ele vai direto ao ponto, ele diz assim, no versículo 24, Romanos capítulo 7, ele diz, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quando o Espírito Santo me revelou isso aqui, irmão, eu fiquei boquiaberto. Porque Paulo está declarando que ele é um desventurado. E eu fui pesquisar, eu já conhecia até o significado, né? Mas para ter certeza, a gente vai pesquisar para não ir correr em erro, né? Com a direção do Espírito Santo e também com as nossas pesquisas, que nos ajuda a compreender. Paulo está declarando, a palavra ventura é felicidade. Paulo está declarando que ele é um desventurado, ou seja, ele é um infeliz. Eu falei, mas não é possível que Paulo está falando isso. Eu nunca me atentei, né, para este versículo dessa forma. E aí o Espírito Santo falou, é isso mesmo. Paulo está declarando com a sua própria boca, está escrevendo a carta aos Romanos e está dizendo, eu sou um infeliz. Aí eu falei, não pode ser. Outra grande descoberta, né? Eu sou um infeliz. Mas como é que um homem usado nesse nível pode ser um infeliz? Como é que um homem que atingiu esse ponto que Paulo chegou, como é que ele pode se chamar de infeliz? Infeliz é quem está no pecado, né? Para nós. Infeliz é quem não conhece a Deus. Infeliz é quem não tem salvação. Mas Paulo tem salvação, Paulo tem ministério, Paulo tem autoridade, Paulo tem reconhecimento, né? Porque Deus usava ele, as pessoas viam Deus usando ele. E Paulo diz, eu sou um homem feliz. Eu falei, Deus, me explica isso, como é que é isso? Agora eu não entendi mais nada, Jesus. O que está acontecendo aqui? Porque se a Bíblia está dizendo e ele está afirmando que ele é infeliz e ele deixou isso escrito para nós, é porque se ele que está nesse nível, que chegou onde ele chegou, ele se diz infeliz, o que nós somos? Nós somos o infeliz do infeliz. Porque se ele chegou nesse ponto com Deus e ele está dizendo que ele é infeliz, eu falei, Deus, me esclarece isso. E aí, eu comecei a compreender o que nós lemos lá, em 1 Coríntios 2:9, né? Se você se recordar, que fala que jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado. Então, quando Paulo diz que ele é infeliz, não é que ele não tem felicidade, não é que ele não tem gozo. Observa isso. Paulo está trazendo para nós uma medida. Paulo está trazendo para nós uma referência. Paulo está trazendo para nós uma condição de felicidade que nesta terra não existe. Porque se Deus falou que não penetrou em coração humano, quer dizer, não chegou a ninguém a revelação total do que realmente Deus preparou, então Deus está dizendo, felicidade verdadeira, completa, sem nenhum problema, 100%, é só comigo. Nesse mundo, o que nós queremos chamar de felicidade, Paulo está chamando de infelicidade. É uma questão de nível de grandeza. Vou dar um exemplo para você usando a própria Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia aí, faça o favor,
Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Vamos aqui ser, pelas escrituras aqui, nós vamos pegar aqui, livro de Salmos, capítulo 126. Acompanha aí no YouTube, você vai ter o versículo aí para você confirmar e conferir. Está escrito assim, aí você vai entender o que Paulo está falando através do Salmo 126, porque diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Versículo 3: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Observa no texto que Israel estava cativo. E o texto diz no versículo 1 que Deus tira eles do cativeiro, restaura a sorte de Sião. E eles ficam como que num sonho, parecia que nem era verdade. Então você vai começar a entender o conceito de felicidade através disso que está no Salmo 126, porque a felicidade é uma coisa que nós experimentamos que tem a ver com relação àquilo que estamos vivendo. Para uma pessoa, presta atenção, para uma pessoa que não tem comida faz uma semana, se você der um punhado de arroz, ela vai se sentir mais feliz do que você com tudo que você tem. Porque ela está saindo do 0 e ela está chegando no 10. Então o 10 é muita felicidade. Israel está no cativeiro, Israel está sendo escravizado, Israel está sendo martirizado, estão morrendo lá dentro, estão sendo machucados, estão sendo judiados. Essa palavra não deve-se muito falar, mas para você que é nosso querido ouvinte entender, estou usando uma palavra aqui, estão sendo escravos, torturados até. E aí Deus tira eles daquela condição. Então eles saem da desgraça e eles conhecem um pouco de liberdade. E aí o texto diz que eles ficam como quem sonha, que parece que nem é verdade, parece que eles estão no céu agora. Por quê? Porque eles estavam vivendo uma desgraça completa. Agora eles saem de dentro da desgraça e qualquer coisa fora daquele lugar, para eles é a felicidade. Agora, se eles estão experimentando a liberdade pela primeira vez, depois que Deus restaura Sião, e eles dizem aqui no versículo 2 que a boca deles se enchem de riso e a língua de júbilo, no versículo 4 ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb, Quer dizer, que a gente flua nessa felicidade, que a gente flua nessa comunhão, Mas o que eles estão experimentando, que para eles é um sonho, para você que está na sua segunda-feira lá indo para o trabalho com o seu carro, você tem o seu trabalho, você tem a sua casa, você tem até mais do que eles estavam recebendo aqui. Para você é um tédio. Para você é mais um dia. Para você é mais um dia comum. Pastor, mas eles estão como quem sonha. E por que eles estão como quem sonha? E eu, na mesma condição deles, eu estaria até triste. Porque Deus está mostrando que felicidade nesse mundo, ela é medida pela condição do nosso status atual. Quem não tem nada para comer, quando recebe um lanche, já viu aquelas pessoas que estão pedindo um prato de comida? Já viu isso aí? Você já deve ter visto o homem de rua. Ele fica numa felicidade, irmão. Ele fica numa felicidade que parece que ele está ganhou na loteria. Por quê? Porque ele está numa condição de necessidade. Para você, aquele prato de comida, você nem gosta, você nem quer. Você quer um filé mignon, aquilo ali para você não serve. Então, o que faz ele feliz e ao mesmo tempo me faz infeliz
significa que a felicidade que nós estamos falando nesse mundo, ela é uma felicidade mentirosa. Porque se quem está no 0 vai para o 10 e acha que o 10 é felicidade, como diz o Salmo 128, estamos como num sonho, quem está vivendo o 10 ou o 20 hoje, está buscando alcançar o 50. Porque o 20 para ele é infelicidade, é tristeza. Ele não está satisfeito com o 20. Quem tá no 0 e vai alcançar o 10, para ele tá no sonho. Agora, quem tá no 20, colocando aqui, alguém que tá me ouvindo aí, e tá buscando os 50 e os 50 não tá chegando, ele se sente triste. Ele se sente infeliz. Ele se sente que não é consolado na vida. Então eu comecei a perceber que essa felicidade que a gente fala, ela não é felicidade. Sabe o que essa felicidade é? Contentamento. Porque se nós lermos o Salmo 126, o Salmo 126 diz no versículo 3, com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. O Salmo não diz que eles estão felizes. O Salmo diz que eles estão alegres. Ah, pastor, então o que a gente chama de felicidade não é felicidade, não é. O que a gente chama de felicidade é um contentamento momentâneo que a gente quer dizer para os outros que é felicidade para passar um cartão postal de que alcançou alguma coisa boa na vida. Só que a Bíblia mostra que nesse momento eles estão felizes, mas a Bíblia mostra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então nessa vida nunca vai ser só felicidade ou só alegria e também nunca vai ser só tristeza para aquele que serve a Deus. O choro pode durar uma noite. Não quer dizer que vai durar, mas pode durar. Mas a alegria vem pela manhã. Então Deus está dizendo, nessa vida é uma soma de tristezas e alegrias. Tristezas e alegrias. Então é como se fosse água quente e água fria. Água quente e água fria. Se você soma, dá uma água morna. Não é a totalidade. Está percebendo que nós não somos felizes no sentido total da palavra? Felicidade está lá na eternidade, porque lá não tem tristeza. Lá a Bíblia diz que Deus enxugará do olho toda lágrima. O que temos aqui, e devemos buscar, não estou falando que é errado buscar momentos alegres. O que temos aqui são alegrias momentâneas. O que temos aqui são contentamentos da alma. Tá me entendendo, querido ouvinte? Então, se você quer ser feliz, para você entender o que Deus está falando, se você quer sair da condição que Paulo estava declarando, que ele era um infeliz, porque Paulo entendeu que tinha algo muito melhor. Eu estou no 20, eu estou buscando 50, mas na eternidade tem 1 milhão. O que é 50 perto de 1 milhão? Estou fazendo uma comparação para você entender. 1 milhão, então, é muito melhor do que 50. Então, eu estou chamando 50 de felicidade, mas os 50 é uma coisa boa, uma alegria que eu vou ter, mas não é 1 milhão. A distância é muito grande, por isso que Deus falou lá, que jamais penetrou em coração humano, que Deus tem preparado, ou seja, a felicidade não está nesta terra no sentido total. Nós podemos ser felizes nessa terra no sentido natural, mas não alcançaremos aqui aquilo que tem lá. E aí eu pergunto para você, querido ouvinte, simpatizante da fé e até irmão em Cristo, por que a gente luta só pelo que é daqui? Porque a gente acha que felicidade é o que tem aqui. Você quer ver? Olha que coisa interessante, meus irmãos. Salmo 128 é o salmo seguinte. Olha que coisa linda. A Bíblia está descortinando para nós o que nós achamos que é, não é. Tá vendo? Salmo 128 diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Está falando daquele que anda na palavra do Senhor. Do trabalho das tuas mãos comerás. Aí olha o que o texto diz, no versículo 2. Feliz serás, e tudo te irá bem. Aí ele continua. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos
como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aí você vai dizer para mim, aí pastor, a Bíblia está dizendo que ele é feliz quando ele tem um trabalho, quando ele come do trabalho, quando ele tem uma esposa, quando ele tem os filhos em volta da mesa, uma família abençoada. Ele é feliz. Aí eu vou dizer para você, não é feliz. Mas a Bíblia está dizendo, pastor, que é. O versículo 2 aí, na tradução que o senhor está dando para nós, a Bíblia diz, feliz serás. Mas quando Deus está usando essa palavra feliz aqui, ele está falando na dimensão terrestre. Ele está falando assim, ó, alcançou, vamos colocar o 80. Eu falei do 20, né? Que é aquele que sai lá, é restaurado. Aí tem o cara que está buscando 50. Esse aqui chegou no 80. Vamos dizer que chegou no 80. Que seria o máximo, ou perto do máximo nessa vida. Aí Deus chama ele nessa vida, feliz serás e tudo te irá bem. Quer dizer, ele está vivendo uma fase de prosperidade, de alegria. Não é só porque ele tem, é porque ele usufrui, né? Fala da esposa, fala dos filhos, fala da bênção. Mas esse 80, esse nível que é para nós alcançar, digo aqui e deixo bem claro, né? Friso aqui para o nosso ouvinte, nós podemos alcançar, né? Em Deus nesta vida, porque se essa promessa está aqui, eu creio que é para mim, que é para você, né? Mas mesmo que alcancemos essa promessa, nós vamos agora para um texto de 1 Coríntios, capítulo 15. Olha lá, olha agora a Bíblia completa. 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo é o 19. Está escrito assim também, né? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, porque aquele camarada lá do Salmo 128, ele está vivendo a felicidade desta vida, que ele chama de felicidade, que Deus também está chamando de felicidade, porque na visão do salmista, ele está feliz, ele está se achando feliz, né? Mas olha o que diz aqui, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, que é o que o salmista estava vivendo lá, aí Deus diz assim, somos os mais infelizes de todos os homens. Ô pastor, olha aí, agora deu um choque, né? Deu um choque, sabe por quê? Porque Deus está dizendo que todos os homens, na verdade, são infelizes. Ai pastor, não, o Salmo está dizendo que é feliz. Deus está dizendo que nesta vida, se nós buscamos só o que é apenas a esta vida, porque o que o salmista alcançou foi nesta vida, a esposa na companhia dele, os filhos ao redor da mesa, ele comendo do trabalho de suas mãos, ele está vivendo bênçãos desta vida. Para esta vida, na medida deste plano, ele está sendo chamado de feliz, ou seja, Deus está dizendo, eu vou te dar esse contentamento, eu tenho isso para você nesta vida. Mas aí Deus vem aqui através de Paulo e diz que se nós ficar só no que esta vida oferece, se nós ficar restrito a felicidade, que a princípio não é felicidade, mas vamos colocar como que sendo, ao contentamento desta vida, Deus chama aqui a nossa atenção no versículo 19, e ele diz que nós somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, todos os homens são infelizes, na real. Mas nós vamos ser mais infelizes. Por quê que eu vou ser mais infeliz se no Salmo 128 a Bíblia diz que ele é feliz? Porque ele tem 1 milhão, que seria o alvo lá da eternidade, e ele está achando que ele está se focando no 80. Ele está buscando aquele 80 e ele está achando que ele é a última Coca-Cola do deserto, que ele alcançou, que ele é o cara. Não é nada de cara. Porque quem não enxerga Cristo, porque o texto disse, se a nossa esperança é em Cristo, quem conhece a Cristo descobre que 80 é para esta vida.
e descobre que tem que buscar a eternidade para viver o nível do 1 milhão. É uma parábola, né? Uma forma que eu usei aqui para fazer a comparação. Entre 80 e 1 milhão tem uma diferença astronômica. Se a pessoa não conhece a Cristo, o que ele tem? Qual é a visão de felicidade dele? É o que o salmista falou lá no Salmo 128. É ter trabalho bom, é ter esposa, é ter família, é ter filhos, é usufruir, é alcançar o 80 desta vida, é a felicidade do contentamento desta terra. Mas quem está em Cristo tem um alvo muito maior. Mas o que está acontecendo? As pessoas têm Cristo, mas não buscam a vida espiritual para alcançar a felicidade completa lá no 1 milhão, lá na eternidade. Para alcançar o que não penetrou no coração humano, que o coração humano não consegue nem entender o que é. Tá me entendendo? O Espírito Santo está dizendo para nós que quando nós estamos em Cristo, a nossa régua tem que mudar. Você se lembra, vou dar outro exemplo, você se lembra quando você era criança, você já viu uma filha, um filho, ou seu, ou de alguém, brincando, você dá uma boneca, para ele o mundo é aquilo, para ele o mundo é aquele carrinho. Para ele o mundo da menininha é aquela boneca. Não tem mais nada para conquistar. A boneca para ela é a felicidade na fase que ela está vivendo. Ela tem 4 anos de idade, 5 anos de idade, não sei, o menino a mesma coisa. Você dá aquele brinquedo, ela está no sonho dela. É tudo que ela queria. Para ela aquilo é a felicidade. E é a felicidade daquele momento, daquela fase. Daquele especial da trajetória que a criança está vivendo. A criança vai crescer, mas naquele momento, aquilo é tudo que existe. Você como pai, como mãe, ou como alguém que está próximo, você olha e fala, é claro que isso aí é uma bobagem, essa boneca que daqui 2 semanas ela vai jogar do lado, mas você olha e fica feliz por a criança estar feliz. Porque para a criança, aquilo é tudo que existe. Agora, trazendo essa comparação para o reino espiritual. Quando você conquistar o 80 desta vida, você tá uma criancinha que ganhou uma bonequinha. Você acha que aquilo é tudo que existe. Você é um menininho que ganhou um carrinho, ganhou uma bola. Como tá feliz, mas como tá brincando, tá até volta pra cá todo sujo. Né? Hoje não tem mais, que as crianças, coitadas, não tem nem como se divertir como era antigamente, mas vamos colocar que tem alguém aí que tenha o privilégio de levar a criança num lugar onde tem terra, onde tem essas coisas que as crianças antigamente tinham, e a criança usufrui. E a criança tá vivendo o seu céu, mas a gente, como adulto, sabe que aquilo ali não é o céu. É a mesma coisa no reino espiritual. Pessoa que tem status, que tem posição, que tem dinheiro, que tem profissão, que tem reconhecimento, que tem isso, que tem aquilo, que tem família, que tem os filhos, que tem isso, que tem aquilo, diante da eternidade, isso aí é menos que uma bonequinha. Mas, pastor, é grande para criança, é grande porque nós estamos nessa terra com um olhar de criança, porque nós não conseguimos entender o que Deus tem. Mas o tempo vai passar. A criança vai amadurecer, aquela boneca ela vai jogar no lixo. E ela vai descobrir que tem coisas que são extremamente mais elevadas do que aquele brinquedo. Traduzindo para o Espírito, estou fazendo uma parábola de novo. O Espírito Santo está falando, os crentes estão brincando com as bonequinhas. Só que a criança vai crescer. O que eu quero dizer com isso? Você vai envelhecer. Você vai perder parte do que você tem até nessa terra. Você vai perder o sabor da comida que você prova hoje. Então não fica nessa bonequinha. O que Deus está dizendo é, prove do que Deus te der nessa terra, use, faça bom uso, se encante com as bênçãos que o Senhor te der, porque Deus quer nos dar, porque para nós é importante. Para a criança, a boneca é importante. Para o pai, não. Mas o pai sabe que para a criança, para o mundo da criança é importante. Ele vai lá e compra. O papai do céu nos dá condições de comprar as coisas. Tá me entendendo? Mas Deus está dizendo para nós
Vai ficar brincando com a boneca até quando? Vai ficar brincando com o carrinho até quando? Versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas, ou seja, está limitado numa coisa só, a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por que não é infeliz como todo mundo? É mais infeliz, porque tem Deus, tem a promessa de ver Deus, de alcançar o nível de 1 milhão, 2 milhões, não sei nem categorizar aqui, e fica brincando com a boneca que custou R$50, R$80. O Espírito Santo está dizendo quanta energia a gente gasta para comprar a boneca e quanta energia a gente tem gastado para alcançar o nível da felicidade que não tem nada a ser mais melhorado, porque na nossa vida nós estamos sempre melhorando, provando que nós estamos na plenitude. Lá no céu não tem que melhorar mais nada, porque o que é perfeito não precisa ser melhorado. Na nossa vida, mesmo na nossa condição natural, em várias áreas da nossa vida, nós podemos ser melhores pais, melhores mães, melhores profissionais, melhores como pessoa, melhores cristãos, melhores um monte de coisa. Por quê? Porque aqui ainda tem coisas ruins, tem raízes ruins. Entre os contentamentos que a gente chama de felicidade e os momentos ruins, a gente vê que tem que melhorar. Sempre tem que melhorar. Lá na eternidade não tem que melhorar nada, porque já está perfeito. Então Deus me traz nessa palavra para mostrar para você que você tem contentamento, que nessa terra pode até ser chamado de felicidade, mas Deus, ao nível da eternidade, no plano maior, tirando você do mundo da criança, Deus está dizendo para você, isso aí não presta para nada, isso aí é momentâneo, é a bonequinha que te faz feliz durante 2 semanas. As 2 semanas que eu estou falando é durante 40, 50 anos, que é o que a gente pode usufruir nessa vida. O Espírito Santo está dizendo para nós, quanto nós temos trabalhado para ter a bonequinha, e quanto nós temos trabalhado para alcançar a recompensa celeste. Olha que coisa interessante, irmãos. Deus mudou o patamar. Se você conhece a Cristo, se você espera em Cristo só nessa vida, você não é só infeliz, você é mais infeliz do que todos os outros que nem conhecem a Deus. Você conhecendo a Deus é mais infeliz, porque você tem acesso a uma porta que eles ainda não têm, mas você tem acesso, mas você não quer. Por que você não quer? Porque você quer a bonequinha. Por que você quer a bonequinha? Porque você quer mostrar para os outros, às vezes, para fazer de conta que você tem sucesso. Mas os anos vão passando e a gente vai descobrindo que tem outras coisas que nos estão faltando. E a principal delas é a presença de Deus. E quanto nós temos buscado a presença de Deus? Quanto temos valorizado a presença de Deus? Quanto é que vale Deus na nossa vida? Não precisa responder. Sabe por quê? Porque você já tem a resposta. Quanto é que vale Deus? Deus tem valido para você o quanto você tem se voltado para Ele. Porque quando a gente quer muito uma coisa, a gente vai atrás. Não é assim? Como é que era no mundo lá, quando nós estávamos no pecado? Queria pecar, nós dava um jeito. Quer conquistar tal vaga, não sei o quê? A gente se esforça. Agora, como a gente tá cego, tô falando agora para os cristãos, como tá cego, não enxerga que isso aqui é 80, Deus está prometendo 1 milhão, só que não temos como ver 1 milhão ainda, porque Deus disse que não penetrou em coração de ninguém. Agora, para nós entrar nesta felicidade verdadeiramente total, que é infinitamente, não tem como eu descrever, porque eu também não fui lá, né? Os que foram, que tiveram algum testemunho de lá, também não viram tudo que tem lá, ninguém viu tudo que tem lá. Deus disse que não penetrou em coração humano. Paulo teve uma experiência transcendental, viu coisas extraordinárias, né? Ele fala lá, não sei se no corpo, se fora do corpo, não sei. Ele fala num texto que a gente entende que ele está falando dele na terceira pessoa, mas nem ele viu. Ele viu mais do que os seres humanos, mais do que os irmãos normal, mas ele também não viu. Ah, pastor, então nós estamos fazendo papel de pateta.
Porque você investe muito em algo que dura 2 semanas e que nem é pleno. Tá lá 80 e Deus quer te dar 1 milhão. Deus quer te dar uma plenitude extraordinária. Ah, pastor, mas eu queria ver esse 1 milhão para mim, né? Não, mas Deus diz que é pela fé. Você tem que crer que Deus preparou o que você não pode compreender, que está te aguardando. Porque a bonequinha você vê, mas o céu você não vê. A realidade eterna você não vê. É por isso que precisamos da fé. Porque sem a fé, como é que a gente vai ver o que não dá para ver? A gente tem que crer. E aí, por isso é que a gente padece. Porque Deus está trabalhando na nossa alma para nos preparar para esta realidade eterna. Para esta realidade sublime. Você quer ver? Deus está me dando um exemplo aqui. A Bíblia diz, quando Jesus foi perguntado, né, sobre a herança do matrimônio, uma lei que tem lá em Levítico, aí Jesus explica, né, pro que ele pergunta, ele explica, lá não se casam e lá não se dão em casamento. Aí eu fiquei triste, sabe, irmãos, quando eu li esse versículo, né, porque às vezes a pessoa amada que a gente tem aqui na terra, a gente ama tanto e a gente não quer perder. Aí o Espírito Santo me fez entender, ele falou, sabe por que Deus permite nessa terra a gente casar? Porque a gente vai buscar, através da união, completar alguma coisa que está faltando. Mas lá a gente vai ser tão completo que o casamento passa a nem fazer mais sentido. Eu preciso do cônjuge, eu preciso da esposa, ou a pessoa que está me ouvindo precisa do esposo. Você que ainda não casou, né, tá procurando uma pessoa para amar, para, né, enfim, para se juntar, para se formalizar a união. Você está buscando o quê? Você está buscando uma coisa que venha completar, que venha somar os dois, um vai completar a vida do outro. Por que nós precisamos? Porque nessa dimensão isso é necessário. Aí, quando Jesus é perguntado, ele responde, lá ninguém se casa e lá ninguém se dá em casamento. Por quê? Porque lá não precisa, lá é tão completo que esse vazio não existe mais. Porque lá no casamento, quando a gente vê o casamento ser formalizado, eles dizem lá, né? O pastor geralmente ele diz, até que a morte os separe. Ou seja, quando chegar o momento da morte, o casamento termina. Por quê? Porque lá nós estaremos casados com o Senhor. E o Senhor, ele é tão pleno que nós não precisaremos mais do que precisamos aqui. Percebeu a diferença do ambiente? Percebeu a diferença de plano existencial? O Espírito Santo está mostrando para nós, irmãos. Nós temos que ser diligentes. Ou seja, nós temos que buscar aquilo que realmente vai nos levar à felicidade. Porque uma coisa é certa, preste atenção no que eu vou dizer, querido ouvinte, simpatizante da fé, e até cristão que me ouve. Todo mundo quer ser feliz, mas o jeito que você vai encaixar as tuas decisões e o jeito que você vai se comportar vai trazer para você a felicidade ou vai te afastar dela. Você está buscando a felicidade e às vezes as decisões que você está tomando está te levando para o outro lado. Aí você vai descobrir que aquilo não te satisfez. Só que aí, irmão, muitos vão descobrir isso de uma forma muito tardia. Porque quando ele chegar nessa realidade, as oportunidades que ele teve, muitas delas ele já perdeu. Entende? Então o Espírito Santo está falando sobre isso nesta live. O Espírito Santo está falando sobre prioridades. O que eu tenho que fazer para ser feliz? Você tem que conhecer o Senhor. Porque o Senhor vai fazer primeiro você se conhecer. E a primeira revelação que Ele vai te dar, para você que nos ouve, que ainda não conhece a Cristo, Ele vai mostrar para você que você tem pecados. E não são poucos. Que você tem que se arrepender. E o se arrepender não é vergonhoso, viu, querido ouvinte? O se arrepender
é dar uma chance para você entrar num caminho de felicidade verdadeira. Porque até então você está buscando a felicidade, mas a felicidade não te encontrou. Quando você começar a buscar Deus, muitos momentos você vai chorar também, viu? Só que Deus, mesmo com as lutas, ele vai te encaminhar para um caminho que te leva para a felicidade. Então o que nós estamos buscando nesta terra, falando a respeito da eternidade, nem é a felicidade. O que nós estamos buscando nessa terra é o caminho que nos leva para a felicidade. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho. Jesus não disse assim, ó, eu sou o destino. É claro que ele é o destino lá, mas ele está falando, quando ele falou eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6, ele está falando dessa vida. Está falando da direção dele para essa atmosfera, para esse mundo. Eu sou o caminho, ou seja, não para, continua, caminha, segue. Ah, mas eu estou chorando, segue. Você chorou agora, o choro durou uma noite, vai vir alegria pela manhã. Daqui a pouco você vai ter alegria de manhã, depois vai ter outro choro depois. É assim que a vida é. Porque plena felicidade nessa vida não existe. O que é chamado de felicidade aqui, por Deus, é chamado de infelicidade. Porque Deus conhece a verdadeira felicidade, nós não. Ai, pastor, então eu estou buscando ser feliz e eu posso estar me condenando a ser um eterno infeliz. Exatamente. Exatamente. Você quer ver? Voltando para o texto de João, capítulo 8, no versículo de número 56. Olha que coisa linda, irmãos. É tão linda a palavra do Senhor. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. A Bíblia não diz que Abraão foi feliz. A Bíblia diz que Abraão alegrou-se. Ou seja, Abraão experimentou alegria. Por isso que o Senhor diz lá, em alguns textos, ele diz, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Porque tem coisa na nossa vida que não traz alegria nenhuma. Vou ser sincero com os irmãos. Mas aí a gente lembra que tem Deus, que tem consolo, que tem Pai. E aí a gente se alegra não pela luta que estamos vivendo, mas a gente se alegra no Senhor. Então a Bíblia diz que Abraão se alegrou. A Bíblia não diz aqui que Abraão foi feliz. Porque é só lá, na revelação total de todas as coisas, é que a felicidade sem igual vai se revelar. É por isso que nessa vida nós sofremos. É por isso que nessa vida Jesus não falou para nós que vai ser só alegria. Quem pregou isso para você mentiu. Ah, pastor, mas disseram para mim que eu aceito Jesus e que a minha vida vai ser transformada. Ela vai ser transformada, mas ela não vai ser convertida em só alegria. Porque o próprio Jesus, quando esteve aqui, João 8,35, né? Se não me engano, né? A Bíblia diz que Jesus chora. Eu vou deixar para vocês pesquisar. É um dos menores versículos da Bíblia. Está escrito que quando Lázaro... Se não é esse texto, você vai ter que fazer uma pesquisa aí, meu querido ouvinte, querido irmão. A Bíblia diz que quando Lázaro... A notícia chega que Lázaro morre, a Bíblia diz, Jesus chorou. Ué, mas como é que pode aquele que me promete a felicidade chorar? Porque ele estava nesse mundo. E nesse mundo ele também chorou. Ele teve alegria quando Lázaro ressuscitou, porque ele vai lá e ressuscita Lázaro. Mas antes de Lázaro ressuscitar, a Bíblia diz que Jesus chora. Jesus fica triste. A Bíblia diz, quando Jesus é preso, que Jesus se entristece. A Bíblia diz que o Espírito Santo geme, sente dor. Ué, mas ele é Deus, ele é a felicidade. Pois é, mas ele está interagindo com a nossa terra, com o nosso mundo. E na interação com a humanidade, com as dores que há nesse mundo, ele se entristece porque nos ama. Então ele sente as nossas dores. Ele sente as nossas angústias.
Ah, pastor, mas eu achava que Deus não se preocupava com o meu sofrimento. É porque você não tem intimidade com o Espírito Santo. Porque quando você adquire intimidade com o Espírito Santo, a gente sente o Espírito Santo sentindo a nossa dor, sabia? A gente sente o Espírito Santo, sabe, chorar junto conosco. Eu já vi isso várias vezes na minha vida, irmãos. Várias vezes que eu tô triste, assim, a lágrima vem. E não é eu chorando. É o Senhor triste porque tá me vendo triste. Deus está saindo do seu mundo de novo, assim como Jesus saiu do céu. Ele está deixando de ficar na felicidade plena para sentir a tua dor, para sentir a minha dor. Também quando pecamos, fizemos alguma coisa errada, a gente sente aquela tristeza no coração, porque o Espírito Santo está triste. Porque é como ele dizendo para nós: filho, não era para tu fazer isso. Filha, não era para tu fazer aquilo. Aí nos constrange a não pecar mais, porque quando nós estamos na presença de Deus, irmãos, o Espírito Santo começa a interagir de uma tal forma conosco que nós começamos a ficar preocupados. Eu vou entristecer o Espírito Santo, eu não posso fazer isso. A gente se detém mais. Porque do mesmo jeito que a gente vê que ele se preocupa com a gente começa a se preocupar com ele. Eu não quero deixar o meu Senhor e meu amigo Espírito Santo chateado, triste. Eu quero que ele tenha alegria comigo. João capítulo 9, para nós meditarmos. Oh, glória a Deus. Então nós estamos em busca da felicidade eterna. E nesta terra nós estamos em busca do caminho da felicidade. Aí o versículo 1 do capítulo 9 diz assim: caminhando Jesus. Olha como é lindo. Caminhando Jesus. Jesus está em movimento, tá vendo? Caminhando Jesus. Ou seja, Jesus não para. Aí a Bíblia diz: viu um homem cego de nascença. Ele vê o quê? Um motivo de muita dor, porque uma pessoa não enxergar, irmãos, eu creio que deve ser uma das maiores tristezas que uma pessoa tem, porque não vê o mundo ao seu redor, né? Graças a Deus. Você vê, ó, pra você ver como que a gente pensa o que é felicidade e o que não é. A gente enxerga, não dá valor nenhum, né? A gente enxerga, normal. Agora imagina um cego quando ele for curado. Imagina, ele vai achar que ele está no céu. Por quê? Porque ele não via, agora ele passou a ver. Mas o que para ele é céu, ele saiu do 0, foi pro 10, para você não tem quase nenhum valor, porque você acorda de manhã já está enxergando. Ah, pastor, é verdade. Felicidade que a gente mede nesse mundo é uma felicidade que é medida pelo nível que estamos. É uma felicidade relativa. Para alguém que não anda, se Deus curar ele, levantar da cadeira de roda, irmão, eu creio que ele vai se ajoelhar no altar ali, vai glorificar a Deus, ficar um monte de tempo ali, horas ali glorificando a Deus. Não vai nem querer levantar mais, vai ficar chorando ali. Você anda para o teu trabalho todo dia, isso não dá valor nenhum. Para você, não faz diferença nenhuma. Tenho 2 pernas. Ainda a gente se gaba, né? Tenho 2 pernas, 2 braços, eu vou lá e trabalho, não sei o quê. Tá percebendo? Tá percebendo que o que para você não é nada, para muitos é tudo? E o que para você hoje é tudo, você conhecendo a Deus vai descobrir que não é nada. Porque Deus tem algo melhor, né? Tem a eternidade, tem um nível que a gente nem sabe como é. Mas Deus preparou e está reservando para aqueles que estiverem com ele lá. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Pastor, e por que o homem está cego? Versículo 2. E os seus discípulos perguntaram, a mesma pergunta que eu estou fazendo aqui, a Bíblia vai fazer: mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então a gente percebe 2 coisas. Primeiro, a deficiência que esse homem tem não é Deus quem fez.
Não é Deus que quis que ele fosse cego, porque Jesus diz aqui que não foi por causa de algum pecado que ele fez, nem os seus pais. Isso veio de Adão, né? Isso não veio de alguém próximo, falando de pais no sentido daquele que é o seu antecessor. Isso veio desde o começo. Doença, enfermidade, tudo isso aí veio lá do pecado original. Agora, o que me chama a atenção é que Jesus fala que mas foi, né, versículo 3, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Eu entendi, irmãos, que apesar de não ser a vontade original de Deus, porque o pecado produziu as dores, o pecado produziu a doença, o pecado produziu a morte, né? O pecado, o homem não morria. Para você que não conhece o contexto bíblico, o homem não morria, não tinha doença, não tinha enfermidade, não tinha gripado, não tinha nada. O homem era saudável, 100%. Todos os seus descendentes iam ser saudável, porque o homem sendo santo, saudável, né, sem pecado, ele ia transmitir saúde para os seus descendentes. No caso aqui, não é por um pecado de alguém que fez alguma coisa para receber uma retribuição. É uma coisa que foi feita lá no começo, que vem já como uma consequência. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para Deus está mandando mastigar para alguém, para o nosso ouvinte entender. Por exemplo, eu fui lá, mexi com a faca, cortei o dedo. Por que eu tô sangrando? Foi porque meu pai fez alguma coisa? Não, foi porque eu tive alguma atitude, né, ali no exemplo da faca, que produziu isso em mim. Pois é, Adão fez isso, Adão cortou o dedo. E nós estamos sangrando por causa disso. Usando um exemplo assim, né? Não sei se me fiz entender, talvez para algumas pessoas não ficou tão claro, mas eu quero dizer que o que Adão praticou, ele está presente em nós hoje. Não é alguma coisa que a pessoa fez lá premeditada, foi lá e pecou, e aí porque o pai dele, o avô dele pecou, e aí por isso ele nasceu cego. É isso que Jesus quer dizer. Jesus quer dizer que isso aí não é uma condição de punição. Agora, Jesus também deixa claro que ele vai usar a enfermidade para que a obra de Deus se manifeste. Jesus diz aqui, né? Nem ele pecou, nem seus pais, falando da genealogia dele ali, no sentido das pessoas mais próximas. Aí ele diz assim, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Então Jesus está dizendo, eu permiti que isso acontecesse, ou seja, isso acabou chegando nele, porque o pecado foi transmitido para toda a raça humana, mas tem gente que nasce com deficiência e tem gente que não, né? Isso é uma coisa que tem a ver com a gestação genética lá, com a nossa geração, né? Mas Jesus está dizendo que, neste caso, Deus vai usar a enfermidade para manifestar, através da enfermidade, a obra de Deus. Então, eu quero trazer, por exemplo, o exemplo do cara lá que tá perdido. Mas ele tá perdido, mas ele tem alguma deficiência. Porque a gente não vem para Deus porque tá tudo bem. Quando tá tudo bem na nossa vida, a gente não se lembra de Deus. Quando tá tudo bem, a gente vai fazer outras coisas. Mas quando começa a ter alguma dor, quando começa a ter alguma deficiência, que a gente começa a se queixar, quando a gente começa a sentir a dificuldade batendo na nossa porta, aí a gente precisa de ajuda. E quando a gente precisa de ajuda, a gente lembra e para ouvir a Deus. Você já reparou que as maiores pessoas, a maioria das pessoas que se converte, a maioria delas vem por algum problema que teve na vida, por alguma dificuldade. Tem alguns que vêm, que Deus fala ao coração e eles abrem o coração, mas é uma minoria. A maioria vem porque tem alguma coisa que tá doendo. Seja nas finanças, seja no trabalho, seja na família, seja num vício, seja alguma coisa.
Eu, como pastor, tenho visto, as pessoas me procuram porque tem problema. Pastor, ora por mim aqui. Pastor, ora pela fulana aqui, que ela é estudada, tem mestrado, não sei o quê, mas ela tá destruindo lá a casa dela. Pastor, se eu quero orar por ela, eu falei, fala pra ela vir na igreja. Vê se veio. Porque as pessoas querem a cura, mas não querem buscar o remédio. Então Deus vai usar as enfermidades, Deus vai usar as dificuldades para nos fazer enxergar. Esse cego aqui vai ser curado. Mas se ele nascesse com os olhos, vamos dizer que ele tivesse nascido bom, que ele não tivesse problema nenhum, será que ele queria encontrar com Jesus? Pode ser que sim, mas a maior parte das pessoas não quer encontrar com Jesus quando está enxergando bem. Quando está tudo certo. Ah, pastor, é verdade. Então Deus usa aquilo que não é bom para nos levar muitas vezes para aquilo que é bom. Deus usa aquilo que dói para revelar o curativo. Né? Deus usa aquilo que machuca para revelar a cura. Deus tem trabalhado e trabalha, irmãos, conosco na nossa realidade. E você vê que Deus, ele usa a dor para nos trazer para ele, mas ele mesmo assim, ele sente a nossa dor, ele se entristece por nós estar sofrendo. Lázaro estava morto e Jesus chorou, né? Jesus chorou. Jesus poderia ir lá, saber que ele vai ressuscitar, aí Jesus dá uma ordem, Lázaro ressuscita, Jesus já sabia que isso ia acontecer, porque ele conhece, né, o que ele vai fazer, ele sabe o que ele foi lá para fazer, e ele não precisava chorar. Mas por que ele chorou se ele sabia que ele ia curar Lázaro? Porque ele está mostrando que ele se importa. Antes da cura acontecer, antes dele manifestar o milagre, antes dele dizer para Lázaro sair de dentro do sepulcro, ele chora para mostrar que ele não é indiferente. Quando ele cura, ele mostra o seu poder. Quando ele chora, ele mostra o seu caráter. Ele mostra o que ele sente por Lázaro. E tem pessoas, eu vou falar algo aqui que Deus está mandando, tem pessoas que Deus não pode curar, porque se Deus te der os dois olhos, você não olha mais para Jesus. Então a bênção, olha que coisa estranha, a bênção para algumas pessoas é enxergar de um olho só. Verdade, pastor? É, porque se Deus der os dois, ele não enxerga mais o evangelho nem Jesus como salvador, ele enxerga o mundo e vai querer a felicidade do mundo, aquela felicidade da boneca. Ai, pastor, é verdade mesmo. É, irmão. É verdade mesmo. Olha o versículo 4 aqui, querido. Versículo 4 dá uma ordem aqui para nós. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. O Espírito Santo me trazer esse versículo para nós terminar essa live, irmãos. A não ser que Deus quiser dar mais alguma coisa para nós trazer aqui, mas o Espírito Santo mostrava que é necessário, a necessidade da sua alma, sabe qual é? Entender que você tem que fazer as obras daquele que enviou Jesus como filho na terra, as obras do Pai. Mas você não vê essa necessidade na sua vida. Por que você não vê? Porque você não entendeu que tem gente sofrendo e você vai ser instrumento de cura para ela, para ele. Porque eu tenho vivido uma experiência, irmãos, às vezes a gente prega para os outros a cura, mano, e às vezes a gente mesmo está ficando doente. Sabia disso? Como assim, pastor? Explica melhor isso aí. Vou explicar. Você prega para uma pessoa, você ora para uma pessoa, você faz uma obra de Deus na vida de alguém, através do poder do Espírito Santo, da graça de Jesus, e você leva Deus para aquela pessoa. E ela entra numa, entre aspas, né, numa alegria, numa felicidade, que a gente sabe que é uma alegria desta terra, né? Só que eu, às vezes, na minha vida pessoal, alguma coisa que não tá dando bem, eu tô adoecendo. Eu estou levando alegria para os outros e eu estou adoecendo. Então isso prova que eu sou tão humano quanto eles. Isso prova que todos nós precisamos de bálsamo.
Isso prova que nós precisamos de acalento, nós precisamos de algo que venha a preencher o nosso vazio em algum momento. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele está conosco o tempo todo, mas às vezes, irmão, tem alguma coisa que nos está entristecendo. Não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não entristece ninguém de pronto. A não ser que seja para nos converter, mas às vezes nós estamos tristes por alguma outra coisa que não tem a ver com o mundo de Deus, tem a ver com alguma coisa até dessa terra. E nós estamos ali tristes, adoecendo, aí alguém vem na tua presença, tu ora e Deus cura a pessoa, Deus opera na vida da pessoa, mas você continua com aquela dor no coração. E aí eu falei, Deus, por que isso? Né? Uma experiência que eu vivi, falei, Deus, por que isso? Se o Senhor me usa para curar tanta gente, já me usou, né? Até no passado também. Aí Deus falou, para mostrar para você que você é humano, que também você também tem falta. Irmãos, tá cheio de gente precisando de ajuda. Tá cheio de gente precisando de acalento. Tá cheio de gente precisando, quem sabe, receber a cura de um olho só. Porque se Deus der a cura dos dois, ele não vai voltar mais para Jesus. Então, às vezes, Deus manda a gente numa obra e a gente ora e Deus faz, mas não faz do jeito que a gente quer ou do jeito que a alma pede. Mas Deus faz aquilo que ela vai ter, naquilo que Deus for dar, a permanência na presença de Deus. Tem gente que não pode prosperar, sabia disso? Deus está mandando eu falar para alguém. Tem gente, irmão, que se prosperar, irmão, abandona Jesus no mesmo instante. Tem gente que vai morrer pobre. Vou falar aqui, Deus está mandando. Vai morrer pobre com o salário mínimo. Mas, pastor, Deus tem promessa. Para esta pessoa, essa promessa não vai funcionar. Por quê? Porque essa promessa vai desviar essa pessoa da presença de Deus. Então, Deus prefere você pobre no céu do que você rico na terra e indo para o inferno. Ai, pastor, eu nunca pensei por esse lado. Porque se você olhar, irmão, as pessoas que têm dinheiro, geralmente elas não querem saber de Deus, não. Não quer, pastor? Não. A Bíblia fala do jovem rico. Ele queria até Jesus. Mas quando Jesus coloca para ele decidir entre Jesus e o dinheiro, a Bíblia diz que o jovem rico vira as costas e vai embora. E a Bíblia diz que Jesus fica triste com isso. Jesus, irmãos, ele tem tudo para nós, mas você já entendeu, essa vida aqui é só, Deus vai nos dar as bonecas, nos dar os carrinhos. Nós precisamos dos carrinhos? Precisamos, porque no mundinho que a gente vive nós precisamos. Mas o Senhor quer te dar uma boneca que não te estraga, porque se para Deus te dar uma boneca para te levar para o inferno, você vai para o céu sem boneca, sem bênção. Ah, pastor, eu nunca entendi isso aí. É verdade, é verdade. E você pode ver que as pessoas que Deus, por algum motivo, já permitiu eles alcançar pelo trabalho, pela condição de vida, né, pelo esforço também, porque a Bíblia diz que Deus abençoa os maus, viu? Deus não abençoa só crente. Que a bênção de Deus vem sobre todos, as bênçãos comuns, né? E essas pessoas que já tiveram as bonecas lá, a maioria não quer ouvir um evangelho, não quer ouvir uma pregação. Então veja, quando Deus te der algo, é porque ele entendeu que você está pronto para receber. Então você precisa se preparar para receber, inclusive as bênçãos dessa terra. Pastor, mas eu tenho que buscar também as bênçãos dessa terra? Você tem por um motivo. Porque as bênçãos dessa terra não vão servir só para você. As bênçãos dessa terra vão enriquecer quem está próximo de você. Eu já falei isso numa outra pregação, mas Deus está trazendo para falar de novo. Se Deus me fizer um empresário, aquele dinheiro que eu ganho com a empresa, quantas igrejas eu posso financiar? Quantas pessoas que eu posso tirar da miséria? Quantas pessoas que eu posso tirar das drogas? Porque quando eu patrocino uma obra de Deus, a obra de Deus ela pode avançar e eu posso abastecer um missionário que está em campo, que está lá já doando a sua vida. E quando eu abasteço o missionário alcança as vidas. E por que ele alcançou as vidas? Porque ele teve patrocínio. E como é que o patrocínio vem? Quando Deus levanta empresários, por exemplo. Um exemplo que Deus está me dando aqui.
A Bíblia diz que Abraão era muito rico. Por que Abraão compra a terra? Por que a terra que Deus depois devolve para o povo de Israel, que era a terra de Abraão, seu pai? Porque Abraão tinha posse para Abraão. Abraão foi próspero. Então Deus tem ferramentas e ferramentas na obra de Deus. Ah, pastor, eu nunca entendi que ser um empresário também é uma chamada. Sim, senhor e sim, senhora. Agora, não adianta ser empresário, irmão, ter dinheiro para comprar as coisas, mas não ter visão. Ficar só esbanjando o dinheiro, achando que tá feliz. Não tá feliz, você tá tendo alegria, você já entendeu? A felicidade que é chamada assim pela Bíblia nessa terra, num aspecto maior, ela não é felicidade, ela é alegria, contentamento, você já entendeu? Eu tenho contentamento, mas e quem não tem nada? O evangelho não veio só para mim, para o meu umbigo, o evangelho veio para as pessoas que estão em várias situações aí de dar dó. Tá entendendo o mistério, irmão? Você sabia que Deus tem plano contigo? Deus quer te usar espiritualmente, Deus quer te usar materialmente. Ah, pastor, eu nunca entendi isso aí. Pois é. Passa a entender. Porque tem irmão que tem uma condição. Deus vai usar ele de um jeito. Tem irmão que tem outra condição. Teve a oportunidade de estudar, teve a oportunidade disso, teve a oportunidade daquilo, teve a facilidade, tem a inteligência privilegiada, sei lá, algumas coisas que Deus deu para um que não deu para outro, porque Deus deu para quem Ele quer o que Ele quer. Aí você tem que usar esses dons, essas ferramentas, tem que usar para o evangelho. Por que Salomão foi rico? A Bíblia diz que ele foi o homem mais rico da terra, porque ele teve condições de construir o melhor templo. Ele forrou o templo com ouro por dentro, lá na época do Velho Testamento. Ele botava pedras preciosas, a prata não tinha nem valor, de tão rico que aquele homem era. O que ele fez? Ele fez uma casa de Deus, ele patrocinou o templo, casa de Deus, com a riqueza que Deus lhe permitiu possuir. Ai, pastor, então eu tô às vezes na casa de Deus, nem o dízimo eu quero dar, tô pecando. É, irmão. O Espírito Santo está mostrando para nós como nós somos egoístas. As raízes mai. Quem não tem nada, irmão, um copo d'água é filé mignon, irmão. E eu tenho pedido ao Senhor, o Senhor tem mostrado que a gente tem que buscar esse tipo de gente, porque os crentes já estão dentro da igreja, às vezes tem de tudo, só não tem Deus na vida, né? Então esse tipo de pessoa eu nem vou pregar, porque ele já tem as bênçãos, e ele não tem Deus e nem quer. Agora, e aquele que está no mundo que quer Deus, mas não teve ninguém para falar para ele do evangelho? E para a gente chegar lá, nós precisamos do Espírito, nós precisamos da graça, nós precisamos do poder, e nós precisamos dos meios. E Deus quer usar meios para determinados fins. Ah, pastor, mas se Deus tem poder, por que ele não gera os meios? Porque ele quer te colocar na obra, meu irmão. Ele quer que você participa. Ele quer que você faz parte do projeto. Por que Deus não fez a arca de Noé pronta e entregou para Noé? Deus está mandando falar. Estou alongando a mensagem aqui, mas o Senhor está mandando. Por que Noé teve que construir? A madeira estava disponível, a natureza proveu, Deus proveu através da natureza. Ele achou o cipreste, que é a madeira que Deus manda ele usar. Deus até explicou para ele que tipo de madeira ele tinha que usar. Na hora que você for fazer um propósito com Deus, Deus vai falar que tipo de oferta, que tipo de coisa que ele quer te usar. Só que não era Noé dando algo para Deus, era Deus dando algo para Noé. Porque quando Noé constrói a arca, Noé salva a humanidade através da sua família, e Noé receberá lá na eternidade aquela felicidade que não tem fim. Então parece que Noé deu muito para Deus, mas na verdade é Deus que deu para Noé, porque da onde Noé tirou a madeira? Da natureza. E quem criou a natureza? Foi Deus. Então tudo que a gente tem veio desse mundo, veio da natureza, no sentido físico. E quem é que criou esse mundo? O que Deus faz é só nos dar a oportunidade de canalizar para as nossas mãos o recurso. Mas esse recurso tem que ser usado para obra missionária.
Está escrito aqui, irmão, voltando no versículo 4 aqui, ó. João 9. É necessário, eu não sabia que era necessário, pastor, mas Deus está frisando, é necessário que façamos as obras. Deus não está falando que é para fazer a obra no singular, é as obras. Deus tem uma obra comigo, tem uma obra com você, tem uma obra com o outro, tem uma obra com aquele outro que ainda ele vai salvar. Com cada um Deus tem as obras. Aí ele termina, enquanto é dia, enquanto nós temos chance. Quando o arrebatamento acontecer, irmão, acabou a pregação, acabou as obras de Deus, acabou o anúncio do verdadeiro evangelho. Por isso que nós temos que nos apressar, porque o arrebatamento está próximo. Nós temos que trabalhar nessa arca. Nós temos que salvar pessoas, aquelas as quais o Senhor nos levar a pregar e que, abrindo o coração, elas vão receber esse evangelho verdadeiro e vão se converter. Vão entrar para dentro da arca, que é a igreja verdadeira. Creio que está dando para entender, né? O Espírito Santo quer que você entenda, irmão. É uma urgência. É uma urgência. Ah, pastor, mas Deus tem que fazer tanta coisa na minha vida. Pois é, irmão, mas Deus quer fazer na tua vida e ao mesmo tempo quer fazer na tua vida e já fazendo da tua vida um instrumento para outras vidas. Porque não tem mais tempo para ficar ensaiando. No passado a gente tinha esse tempo, nessa geração, nesse tempo que nós estamos vivendo, 2026, não tem mais esse tempo. Então nós temos que nos apressar e muito. Vir para o Senhor com força total. Se dedicar às coisas que o Senhor tem para nós nos dedicar, para Deus fazer através de nós. Amém? Então eu creio que foi o Senhor nos deu até aqui e quero que você reflita bastante nisso. As riquezas de Deus. Tem muita gente, irmão, que é pobre, né? E nós estamos buscando os tesouros de Deus, que é o tema, mas nós queremos enriquecer as outras pessoas para que elas possam também alcançar a mesma condição que nós temos, ou que ainda vamos alcançando também. Amém? Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, que todos possam estar na paz do Senhor.